Boa tarde a todos os presentes, secretários, servidores desse legislativo e do executivo, ao público presente, aos que nos acompanham pela internet. Dando início aos trabalhos, invocamos a proteção divina e declaramos aberta a audiência pública sobre a Lei Orçamentária Anual. E passo a palavra à Cássia. Boa tarde a todos os presentes, nobres vereadores, vereadoras, ao público presente, à população que está nos acompanhando pela mídia. Nós vamos dar início à apresentação da audiência pública da LOA, Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2024. A Lei Orçamentária Anual, ela trata sobre as receitas e despesas, ela faz parte dos instrumentos de planejamento público. Ela é pautada pela Lei 4.320, pelo artigo 165 da Constituição Federal, artigo 88 da Constituição Federal de 88, artigo 100 da Constituição Federal, artigo 212, emendas constitucionais 25 e 29 e Lei Complementar 101. Toda essa legislação diz respeito aos instrumentos orçamentários. A emenda constitucional 25 e 29 trata dos valores das previsões constitucionais da educação e da saúde. Bom, dentro do planejamento orçamentário, a LOA ela é a terceira peça orçamentária. Nós temos o plano diretor, o Plano Plurianual, PPA, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, e a Lei Orçamentária Anual, LOA. A primeira lei, que é o Plano Plurianual, ele é efetivado a médio prazo, é uma lei para 4 anos, ele é realizado no primeiro ano de mandato do próximo administrador, e a vigência dele é no primeiro ano que ele é elaborado, a vigência dele é para o segundo ano de mandato, e assim sucessivamente. Então, o PPA, que nós tratamos aqui da primeira peça, ele está vigente até 2025. A LDO, ela é efetivada, ela é realizada anualmente, né? Ela vai tratar das metas para cada ano. E a LOA, ela vai prever a execução das ações necessárias ao alcance das metas previstas na LDO. O orçamento, ele é feito de forma que permita que a sociedade acompanhe os fluxos de recurso de receitas e despesas. O orçamento é basicamente a previsão da receita, segundo os artigos 27, 28, 29 e 30 da Lei 4.320, e da fixação da despesa, segundo o artigo 22 da Lei 4.320. Agora a gente vai demonstrar as receitas previstas para o exercício de 2024 na consolidação geral. Bom, a receita do Poder Executivo, a administração direta e indireta para o exercício de 2024, ela é composta da receita tributária líquida, que somos R$ 117.881.100. A receita corrente líquida faz parte dos impostos arrecadados no município, IPTU, Imposto de Renda, ISS, ITBI. Depois nós temos as receitas de contribuição, que somam o valor de R$ 24.583.700, que são as contribuições previdenciárias. As receitas patrimoniais, que são rendimentos, aluguéis, que somam R$ 26.949.200. E as receitas de serviços, que somam R$ 6.785.500. Isso são as receitas correntes do município. Temos também as transferências correntes,
Elas aqui são líquidas, elas são oriundas das transferências do FPM, ICMS, IPVA, do FNDE, das transferências de recurso da assistência, da saúde, que vem da União, dos estados, do SUS. Ela é líquida porque aqui é descontado o valor da dedução para o Fundeb. Aqui em cima, a receita tributária, a gente coloca líquida aqui porque é descontados dos impostos municipais as deduções por compensação, descontos concedidos, renúncia de receita, por isso que ela é líquida, tá? Depois nós temos as receitas intraorçamentárias, que somam o valor de R$ 39.408 e 500 mil, que são as receitas do Fundo de Previdência, são as receitas da parte patronal do município, que é repassado para o Fundo de Previdência. Aí nós temos também as receitas de capital, que somam um valor de R$ 58.599.000. Ela é composta pelas operações de crédito do município, que são empréstimos que são feitos pelo município, que vão ser liquidados num período de uns 10 anos, mediante contrato. Isso, depende muito, depende da agência financiadora, né? De 6 a 10 anos, 55.800. Nós temos as receitas de alienação de bens no valor de R$ 321 mil, que são as receitas de vendas patrimoniais do município. Nós temos as transferências de capital, que somam R$ 2.478.000, que são receitas provenientes de convênios, são investimentos que são repassados aos municípios. O total bruto, R$ 514.574.830, excluída a duplicidade da receita corrente intra, que, na verdade, é um ajuste técnico, porque ela sai do município e entra para o Fundo de Previdência. Então, ela é deduzida, que vai dar um total líquido de R$ 475.166.330. Agora a gente vai falar um pouquinho da despesa fixada para o exercício de 2024. O orçamento ele é único, então, as fundações, se o município tiver, as autarquias, o legislativo, o Fundo de Previdência, que é uma autarquia, ele compõe o orçamento do município. Nós temos aqui separado por poder. Então, a despesa do poder legislativo, ela está dividida em despesas correntes e despesas de capital. As despesas correntes, elas se subdividem em pessoal e encargos sociais, que são as despesas com folha de pagamento, que somam R$ 7.319.000. Outras despesas correntes, que são as despesas de manutenção, R$ 2.681.000. E aí nós temos as despesas de capital, que são investimentos, que totalizam R$ 1 milhão. Então, as despesas do Poder Executivo para o exercício de 2024 somam 11 milhões. A gente vai falar sobre as despesas do Poder Executivo, administração direta. As despesas correntes somam R$ 320.569.630. Elas estão subdivididas em pessoal e encargos, no valor de R$ 165.212.080. Juros e encargos da dívida, que são os juros que o município paga, e as amortizações, R$ 1.703.200, e outras despesas correntes, no valor de R$ 153.654.350, que são as despesas de manutenção. Nós temos as despesas de capital, que somam o valor de R$ 94.316.500. Os investimentos somam o valor de R$ 89.883.500.
Aí nós temos as inversões financeiras, que também entra como despesa de capital, que somam 19 milhões. 19 mil, desculpa. A amortização da dívida no valor de R$ 4.414.000. Temos também as despesas de reserva de contingência no valor de R$ 100 mil, que ela é utilizada quando da necessidade de uma pandemia ou alguma coisa que venha atingir o município. Então, o subtotal do Poder Executivo, administração direta, soma o valor de R$ 414.986.130. Também compõe o orçamento do município as despesas da administração indireta, que é o Fundo de Previdência. As despesas correntes do Fundo de Previdência somam R$ 46.613.600. Ela está subdividida em pessoal em cargos, no valor de R$ 43.915.100, que são os valores com aposentadorias, pensões. Os juros e encargos da dívida, a gente colocou aqui, mas o Fundo de Previdência para o ano que vem não tem. Outras despesas correntes, que seria a questão também das despesas de manutenção, R$ 2.698.500. E as despesas de capital, R$ 430.400, que são investimentos. Aqui nós temos a reserva orçamentária do RPPS, que, na verdade, é a diferença entre a receita e a despesa, porque o RPPS prevê uma receita alta de contribuição, né, que são os rendimentos, fora os investimentos que ele tem, patrimonial, fora os investimentos, e que ele não vai utilizar, mas ele tem que prever. Então, na verdade, isso é um ajuste técnico, que vai somar o valor de R$ 88.588.700. Aí, aqui no outro slide, nós temos a receita e a despesa consolidada para o exercício de 2024, referente à lei orçamentária do município. Então, nós temos aqui o Poder Legislativo, né, a Câmara Municipal, ela não tem receita, porque o município repassa através de interferência mensal, para a Câmara, com uma despesa de 11 milhões. No Poder Executivo, nós temos a administração direta e a administração indireta. A receita da administração direta, ela soma R$ 433.886.130, para uma despesa de R$ 414.986.130. A administração indireta, ela tem uma receita de R$ 80.688.700, para uma despesa de R$ 88.588.700. Esta diferença entre a receita do fundo, aqui da administração direta, com a despesa, é o valor de R$ 7.900, que é passado também por interferência referente aos aposentados do Tesouro. E a diferença entre a receita do município, a direta, para a despesa, ela se dá por conta dos índices constitucionais que o município tem que repassar tanto para a saúde quanto para a educação. Aí, aqui, a gente vai deduzir a receita intra, né, 39.408.500 do Fundo de Previdência, porque são valores das despesas patronais do município. A gente tanto reduz ela na receita quanto na despesa. Então, o total do orçamento do município de Rolândia para o exercício de 2024 soma R$ 475.166.330. Dentro da LOA de 2024, como eu disse no começo da apresentação, a gente precisa cumprir com os índices constitucionais, tanto da saúde quanto da educação. No caso da educação, aqui, da saúde, desculpa, é a emenda constitucional 29. Então,
para 2024, na função saúde, será aplicado o montante de R$ 92.058.430. Deste montante, R$ 31.964.250 referem-se aos recursos do município, que a gente chama de recurso ordinário livre, e R$ 44.525 da fonte de recurso 303, 15% da emenda constitucional. Para cálculo do índice, tanto a fonte de recurso próprio quanto a fonte 303, elas são somadas, né? Então, o valor junto das duas fontes vai representar um percentual de 25,83% dos recursos próprios acrescido das transferências constitucionais. Mais uma vez, observado o limite constitucional da emenda, tá? Já com gasto com a educação, segundo o artigo 212 da Constituição Federal, para atender a política de educação, será aplicado no município de Rolândia, no exercício financeiro de 2024, na função educação, um montante de R$ 104.333.350. Deste valor de gastos com a educação, para fim de cumprimento dos dispositivos legais, será aplicado na manutenção e desenvolvimento do ensino um montante de R$ 78.749.850. Aqui, juntamente com os recursos próprios do município, que a gente costuma dizer que é a fonte de recursos 0, a 104 e a 103, que vão compor juntas o percentual de 26,02% da receita resultante de impostos compreendidas as transferências constitucionais do Fundeb. Seria isso, né? A gente deixa agora aberto, né, para a população, para quem está nos assistindo, né, pelas mídias, para algum questionamento, né? Obrigado a todos. Obrigado, Cássia. O projeto vocês vão mandar ainda, né? Vamos mandar o projeto amanhã. Porque o prazo constitucional para o encaminhamento é dia 30, mas como 30 é sábado, então a gente vai encaminhar amanhã. Cabe assim deixar claro que, na maioria dos municípios, o prazo constitucional para a entrega da LOA é 31 de agosto, salvo se na lei orgânica do município for colocado um outro prazo. No caso aqui, a nossa lei orgânica, ela nos permite fazer a entrega até 30 de setembro. Beleza, obrigado. Não sei se tem alguma... Né? Então, aproveitando o departamento e explicando para quem está nos assistindo ou vai assistir, né, que vai ficar disponível. Aqui, o Poder Executivo, através das secretarias e diretoria de orçamento, está apresentando para a população uma proposta, uma lei orçamentária anual, e essa lei ela vai vir para apreciação do Poder Legislativo. No âmbito do Poder Legislativo, esse ano a gente vai fazer uma inovação, que a gente vai fazer várias audiências públicas, atraindo a população para fazer um orçamento participativo. Então, explicando, mais prático, a gente vai, aqui, o Poder Executivo vai enviar para o Poder Legislativo, para a Câmara, essa lei orçamentária anual, conforme os prazos estabelecidos da nossa lei orgânica. Depois que vir para essa Câmara, será distribuído para os vereadores e para uma comissão especial que é designada para análise desta proposta. Essa comissão
preliminarmente, fará audiências públicas com a sociedade civil, órgãos públicos, né, órgãos interessados. E esse ano a gente vai fazer algo diferente, que é chamar a população, mostrar para possíveis elaborações e discussões de emenda a essa proposta, esse projeto de lei orçamentária anual. E depois que tiver essas elaborações de possíveis emendas, será discutidas, votadas. Após isso, a comissão elabora um parecer. Esse parecer, aprovado pela comissão, submete ao plenário da Câmara, e esse, caso aprovado, vai para a sanção do prefeito ou veto. Então, só para resumir, para a população entender, isso é uma proposta de orçamento anual para 2024, né? Um orçamento que o Poder Executivo prevê como receitas, né, 475 milhões. 166.330 reais. Eu só gostaria de fazer um adendo. Para a elaboração da LOA para o exercício de 2024, a Secretaria de Finanças, através do Departamento de Orçamento, disponibilizou à população um formulário que ficou disponível por 30 dias. Fora a disponibilização, o município também, né, publicou nos meios de comunicação essa disponibilização, solicitando, convidando a população a participar, colocando as suas sugestões, as suas necessidades, dependendo lá do bairro aonde ele mora, né? E foram repassadas para os secretários das pastas, né, para que, se houvesse condições, se fosse cabíveis, de estar inserindo as solicitações. A gente também tem tentado melhorar este processo de participação popular na elaboração das peças orçamentárias. Fora isso, nós, enquanto departamento, disponibilizamos com antecedência para os secretários das pastas, para que eles discutissem com seus pares, conselhos, né, dependendo da secretaria, e reenviasse para a gente as solicitações. Então, o orçamento ele foi elaborado de acordo com as solicitações das secretarias, né, que foram repassadas, e também através da disponibilização dessa ferramenta via internet, aí, via mídias sociais. A gente nota que a população está se acostumando, né, a participar. Então, do ano passado para este ano, houve uma participação maior da população. Mas a gente quer convidar a população a participar mesmo, né, a colocar ali os anseios, porque o orçamento ele nada mais é do que uma ferramenta da administração pública para atender a população e o plano, na verdade, do município. Legal, parabéns pela iniciativa. Aqui na Câmara a gente também percebe, nesses anos, um aumento de participação. E houve muita participação esse ano? Ó. Vocês têm? Olha, esse ano acho que foi umas 80 pessoas. Qual área específica, assim, mais? Mais infraestrutura. Infra? Teve de tudo um pouco, né? Mas é que a infraestrutura, na verdade, ela abrange aí bastante coisa, né? Então, teve o que mais foi, para o ano passado, melhorou bem. Então, a gente disponibiliza antes, a gente tem tentado fazer a divulgação através do nosso departamento de imprensa, com o pessoal, para que a população realmente participe. É importante que ela participe desse momento.
né, de democracia, a transparência está aí. Então, que ela também vá acompanhando no decorrer a execução, né, Isaac? Muito bom. Aqui no Legislativo a gente notou cultura, a gente recebeu grupos, principalmente grupos culturais, se queixando, né? E a gente até orientou eles, ó, existe um momento para vocês participarem. Também a gente notou aumento no esporte, algumas entidades, inclusive o Conselho de Esporte, esteve aqui, eles querem participar quando da nossa discussão. Eles também, eu acho que participaram lá, né? Então foi cultura e esporte, que foi o que mais, esses grupos que mais, e causa animais, né? Ah, tá. Teve bastante grupo de pessoas que querem no participar no orçamento Pra na que secretaria, haja que daí está ligado ao meio ao meio ambiente. ambiente. Então Isso, são tá esses ligado. 3 segmentos que constantemente estão aqui participando com nós e procuram vereadores. Então esses 3 segmentos a gente notou que eles estão adeptos a participar mais nesse mecanismo aí de orçamento. Então, cabe ressaltar que o orçamento, a lei orçamentária, ela é uma previsão de arrecadação e uma previsão de gastos. Os gastos só vão ser efetivados se houver a previsão de arrecadação. Então, depende, né? Depende do federal, depende do estadual, depende da própria arrecadação do município, para que as ações que foram colocadas aqui, inseridas através das discussões com secretários, elas sejam implementadas, né? Então, muitas vezes aqui o valor parece muito alto, mas se a gente for olhar, nós temos aqui uma receita de operação de crédito de 55.800.000 reais, que nada mais é do que empréstimos, né? Então, se a gente pegar o recurso, a previsão do recurso de fonte de recursos próprios, soma 274.670.700 reais de fonte de recursos próprios. Porque assim, nós temos, tanto se você olhar aqui as transferências correntes, elas estão com valor alto aqui. Mas isso é o quê? São receitas que advêm de municípios, ou da União e dos estados, e elas têm destinação certa. Então, ou é para assistência, ou são receitas do SUS, receitas para a educação, que são carimbadas, igual a gente fala. E, fora isso, nós temos aí os 25% da educação, né, e os 15%, no mínimo, né, por cento para a saúde. Então, o município trabalha com a arrecadação, né? Então, se houver mudança lá em cima e diminuir, então a gente já não consegue arrecadar aquilo que está previsto. Lógico que a gente faz a previsão em cima de índices, né? A gente faz uma previsão, ela é bem conservadora, na verdade, porque não adianta a gente inflar receita para criar despesa e depois não executar, né? Então, nós aqui nos colocamos à disposição para qualquer dúvida, né? A nossa equipe aqui, está aqui o senhor Odálio, a Suelen, veio lá a Manu, que nos auxilia também, as meninas, e qualquer coisa que vocês precisarem. Perfeito. Obrigado, Cássia. Não sei se os técnicos têm alguma indagação ou colocação. Perfeito. Então, não havendo nada a ser tratado, declaramos essa audiência específica encerrada. E teremos a próxima aí, que daí é com a contabilidade, né? Então tá. Obrigado a todos. Boa tarde.